E aí, galera, bom ou não? Bom, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre União Ibérica. O que é a União Ibérica? União Ibérica foi a união entre as coroas portuguesa e espanhola, quer dizer, a união das duas coroas. E por que a gente está estudando isso, gente? Porque a União Ibérica foi no período de 1580 a 1640. E esse período, vocês lembram que Brasil era colônia de Portugal, então é o período da nossa colonização, que é a temática que a gente estudou na atividade passada. Bom, então, essa união entre a coroa portuguesa e espanhola, isso influencia diretamente na nossa colonização. Vamos entender como é que isso aconteceu. Tudo aconteceu por causa desse rapazinho aqui, ó, Dom Sebastião. Dom Sebastião era rei de Portugal, certo? E ele vai lutar lá no Marrocos, nessa batalha aqui de Alcacer Quibir. Deve ser assim que se fala, não sei. É assim que se escreve. Então vai pegando aí, certo? O que acontece? Ele era um rapaz muito jovenzinho, ele era um cara querido, era um cara queridão, tanto que quando ele sumiu, a galera achou que começou a achar que ele ia voltar, que ele tinha subido ao céu, tinha virado santo, alguma coisa assim, por isso que surge um fenômeno chamado sebastianismo. Mas o que a gente sabe é que sebastianismo, né? O que a gente sabe é que ele foi lutar lá no Marrocos e nunca mais voltou. Acontece que ele era muito novo e não tinha filhos. E aí, o tio dele, o Dom Henrique, ele era um senhor de idade, governou aí por 2 anos e morreu. Infelizmente morreu, tá? Beleza? E aí o que acontece? Com isso, Portugal ficou sem ninguém para governar. E quem acabou ficando com o trono? O rei Filipe II da Espanha, certo? E o rei Filipe II da Espanha, né, que tinha uma tropa grande, tinha um exército poderoso, acabou governando Portugal, certo? Então, galera, o que isso tem a ver conosco? O que isso influencia a colonização brasileira? Primeira coisa, essa União Ibérica acaba com aquela divisão entre Portugal e Espanha do Tratado de Tordesilhas. O que isso faz? Isso ajuda no processo de transformação dos limites, ou mudança dos limites das fronteiras entre Portugal e Espanha. Isso fez mais ou menos o que o Brasil ser do tamanho que é hoje. Por quê? Porque foi nessa época que, entre 1580 e 1640, que começa as famosas entradas, e também chamadas de, ou posteriormente, as bandeiras, tá? Entradas e bandeiras. Lembra dos bandeirantes? Aquela galera que saía no meio do mato para caçar índios e tudo mais, buscar ouro e tudo mais? Pois é, isso começa nesse período da União Ibérica. Então isso dá uma mudada no mapa do Brasil. O mapa do Brasil era bem mais estreitinho, começa a crescer por causa da União Ibérica, porque tinha acabado o Tratado de Tordesilhas, certo? Outra coisa que acontece, que é muito complicado, é que o Brasil começa a sofrer invasão holandesa. Por quê, gente? Porque a Espanha era meio tretada com a Holanda, certo? Tinha uma confusão com a Holanda. Então, a Holanda, não gostando muito da Espanha, resolveu invadir o Brasil, principalmente o Nordeste brasileiro, certo? E começa a invasão holandesa. Isso dá uma confusão lá no Nordeste. Gente, vocês não têm noção. Mas beleza? Então, essa é a União Ibérica, certo? Resumindo, união entre a coroa Portugal e Espanha, certo? Por causa do Dom Sebastião, que sumiu, certo? O Dom Henrique, que morreu, esse a gente tem certeza que morreu, né? E o reinado Dom Filipe II, depois o filho dele, Dom Filipe III, vários caras governaram. Isso acabou com o Tratado de Tordesilhas, expandiu o território brasileiro, expandiu nosso território, por causa dos bandeirantes que vieram logo depois, certo? E culminou também com a invasão holandesa. O fim da União Ibérica acontece em 1640, né? E quem passa a governar Portugal é o Dom João IV, da Casa de Bragança,
começando a dinastia Bragança, essa dinastia que vai governar até o final da colonização. Beleza? É isso, é um resumão, é assim que tá na minha cabeça. Vamos estudar. Tchau. Tchau.